Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ronaldo e o tema da nossa aula será ecologia. Nessa aula, nós vamos compreender o que é ecologia, compreender a subdivisão da ecologia, conhecer os diferentes níveis de organização, conhecer a biodiversidade e conhecer a história da biologia. A ecologia é a parte da biologia responsável por estudar os seres vivos, a interação deles uns com os outros e também a relação desses seres com o ambiente que eles vivem. Ecologia. O termo ecologia surgiu em 1866 e foi proposto por um zoólogo chamado Ernest Haeckel. E esse tema vem oikos, casa, logos, estudo, significa o estudo da casa, né? Ou seja, o estudo do ambiente, do meio ambiente e também dos seres vivos e a interação entre eles e a interação deles com o meio ambiente onde eles vivem. Quando estudamos ecologia, podemos estudar de duas formas: autoecologia e a sinecologia. Autoecologia, vamos estudar um organismo ou uma espécie. Então aqui na foto nós temos uma espécie de elefante, né? Ao estudarmos apenas a espécie do elefante, nós estamos estudando a autoecologia. Sinecologia, vamos entender a interação com outros organismos. Não, aqui na foto nós temos uma onça pintada. A interação entre essa espécie da onça pintada com a mesma espécie que a onça pintada, nós estudamos autoecologia. A interação da onça pintada com outro organismo e também com o meio ambiente que eles vivem, nós estudamos a sinecologia. Para entendermos ecologia, precisamos entender os níveis de organização, que são população, comunidade, ecossistema e biosfera. População: vários indivíduos de uma mesma espécie em uma determinada área. Então, na primeira foto, nós temos uma população de pinguins que estão interagindo entre si e vivendo numa determinada área. Na segunda foto, nós temos uma população de macacos que estão interagindo entre si na mesma área. Denomina população. E a população apresenta maiores chances de reproduzir-se entre si do que outros indivíduos de outras populações. Comunidade é formada por todos os organismos que vivem em uma área em um determinado período de tempo, né? Então aqui na foto nós temos uma espécie de elefante, outra espécie de girafa e outra espécie de leão. Eles estão interagindo entre si, estão interagindo com o meio ambiente que eles vivem, então é chamado de comunidade. O ecossistema é formado por várias comunidades. Então aqui na foto nós temos várias comunidades de peixe que estão interagindo entre si. E eles precisam também de luz, água, que são chamados de fatores não vivos. Então, quando essas comunidades, várias comunidades, elas estão interagindo entre si, e elas entre o meio vivo e também entre o meio não vivo, é chamado de ecossistema. E por fim, temos a biosfera, o nível mais alto da organização. Nesse nível, teremos toda parte viva do planeta, né? E é chamado de maior ecossistema do planeta. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre biodiversidade, é a história da biologia, né? O termo biodiversidade, etimologicamente no grego, né? Bios, vida, é diversidade, é variedade,
multiplicidade. Pode dar margem a inúmeras interpretações. A abordagem mais simples e direta. O termo refere-se à riqueza do número de espécies. Isso, gente, está no livro Colin, em 1997. Essa definição talvez seja mais facilmente propolada em materiais didáticos, tá bom? A biodiversidade, gente, pode ainda ser interpretada no ponto de vista das variações intraespecíficas, né? Conservação de subpopulações geneticamente distintas. Por exemplo, Batista, em 2006, e incluir em maior escala a variedade de tipos de comunidade ou ecossistema de cada região, né? Tais como deserto, estágio, sucessionais, em lagos e etc, né? Muito se tem dito sobre a mão lesiva, né? Do homem sobre o meio ambiente, a devastação em massa, né? A destruições de ambientes naturais, sobre explorações de recursos naturais, né? A inversão de materiais não biodegradáveis, entre outros, né? Devastou mais áreas naturais do que toda a humanidade durante milhares de anos, né? Então, o Brasil, ele é o que mais desmata e acaba com a nossa biodiversidade em todo o mundo, né? O Brasil está em primeiro lugar sobre a desmatação, né? Acho que eu passei um slide a mais. Isso, não, é esse mesmo, né? Vamos aqui. Ah, tá, passou. Desculpa aí, tá, gente? Porque aula, assim, gravada para vocês sempre acontece, assim, um imprevisto, né? Mas tá dando para vocês entender. Qualquer dúvida, vocês falam que eu paro a aula e explico para vocês, tá bom? Olha, Diniz, gente, foi um dos cabuladores, né, que aponta as destruições do habitat como sendo uma das maiores ameaças, né, à biodiversidade mundial e uma das grandes devastadoras da extinção das espécies, né? Almeida Neto também foi um dos colaboradores em 2009, que ele ressalta, né, a destruição do habitat e cumprimenta, né, que as ameaças, né, que pode levar, né, assim, os últimos ao desaparecimentos, né. As espécies exóticas podem entrar em contato com diversos ambientes por meio de inúmeras vias de acesso, né? Por exemplo, o trânsito de semente, a descarga de água de lastros e assim vai, né? A diminuição do endemismo de determinadas espécies também é uma fonte ameaçadora, né? A nossa biodiversidade. Nesse caso, gente, em particular, o Brasil, se ele destaca com maior negativo, né? Ele tem maior negatividade, pois diversas espécies de ambiente mega endêmico, como a Mata Atlântica e o Cerrado, elas estão seriamente ameaçadas sobre a extinção. Não sei se você já viu falar isso, né? Que a Mata Atlântica e o Cerrado, elas estão já sendo ameaçadas de extinção, como o mico-leão dourado, o pau-brasil, né? Eu só coloquei isso, gente, porque eu queria citar para vocês, né? Um mamífero e um
a geosperma, né? Porque é muito conhecida, né? E as consequências, gente, são muito funestas e ameaçam a nossa biodiversidade, né? É sem sombra de dúvida, a extinção dessas espécies, né, vai tipo assim, acabar com a biodiversidade, né? Também, gente, a contaminação de ambiente, né, por metais pesados, é também uma ameaça para os nossos seres vivos em que habitam, né, nesses locais. Estudo como de Stephanie evidencia as perniciosas tragédias que contaminante o ambiente que efetua as cadeias alimentares, das quais os homens eventualmente se beneficiam diretamente e consequentemente também, né? Porque assim eles desmatam, né? Onde que não pode, aí acaba com a nossa nascente, né? Então é complicado isso. Deu para vocês entender alguma coisa sobre o que eu falei? Qualquer dúvida, gente, fala que eu vou parar a aula para continuar, tá bom? Olha, nesse aspecto é importante que a sociedade como um todo tome consciência, né, dos riscos, sendo na educação formal e dos caminhos para essa tomada de consciência, né? Isso é Unesco, né? Quantas espécies, gente, há no mundo atualmente? Essa pergunta tem envolvido pesquisadores do mundo todo. E parece que não há haver um consenso em relação à resposta, né? Que possa aproximar-se da realidade. A consequência mais funesta, né, das ameaças da diversidade é, sem sombra de dúvida, a extinção das espécies, né? Com a perda da espécie, perde-se o nosso patrimônio genético, né? Claro que raramente se afeta a dinâmica das relações tróficas entre os inúmeros seres vivos que compõem a teia alimentar, em que as espécies se inserem, se as espécies extintas for uma espécie-chave, né? Se ela for, tipo assim, a única espécie que tem, né? Aí, o que que acontece, né? Ela acaba acabando com a nossa diversidade, né? E desempenha assim uma função ecológica, né? Centrais em um ecossistema. E o ambiente como um todo pode ser séria e definitivamente comprometida, né? Aí, gente, eu coloquei aqui umas referências para vocês aprofundar mais nessa aula, para vocês entender mais sobre a diversidade, né? Que a gente tem que, que proteger, que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Aí, então, aqui tá algumas referências, que aí vocês quiser aprofundar mais, pesquisar mais e qualquer coisa, gente, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não insiste em ligar, de me procurar, que eu vou tentar explicar para vocês melhores, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima aula.